Então, uma menina de 15 anos hoje provavelmente acha a avó dela uma idiota. Quem acha que sabe muito, na realidade, é quem de fato não sabe nada. Porque normalmente, pessoas que têm muita certeza são imaturas. A começar pelos próprios jovens, que não conhecem muita coisa, portanto podem ter tanta certeza e acreditar que uma teoria sobre o mundo explica tudo. A maior parte das pessoas vive uma vida sem ter encontrado nenhum grande sentido. A gente não está acostumado a viver muito tempo sabendo que a morte está chegando. Isso entristece, pode deixar você amargo mesmo. Não dá para garantir que ninguém que com o envelhecimento você se torne a pessoa mais sábia. Não dá para garantir. Não tem experimentação. Não, mas maduro, pelo menos. Então, espera-se que à medida que você vai vivendo e você vai sofrendo perdas e você vai percebendo que você não é tão poderoso quanto era, inclusive os limites físicos, que isso torne você uma pessoa mais madura no sentido de entender a dinâmica da vida. Mas, ao mesmo tempo, se eu entender maturidade como uma certa capacidade, um certo molejo em relação às coisas, uma certa percepção de que a vida jamais é perfeita, tem muita gente por aí que acha que entender isso, na realidade, é você virar um reacionário, certo? Que o ideal é que você chegue aos 60 anos com uma fúria de Woodstock em relação a tudo. E que isso diz que você permanece jovem. Sabe o besterol do rebelde constante? Eu prefiro pensar nessa questão como essa imagem que a gente tem é muito fruto do fato que durante milênios e milênios a humanidade vivia pouco e as pessoas que viviam mais, que era o menor número do que é hoje, elas tinham uma experiência de vida estabilizada porque o mundo mudava pouco. A vida mudava pouco. Então ela conseguia falar para as pessoas mais jovens coisas que muito provavelmente era o que eles iam viver, porque a sociedade, o mundo e a história tinham mudado pouco. No momento em que você começa a ter uma aceleração das transformações com a modernização, você pode ter, como hoje acontece, a ideia de que você é uma pessoa de 70 anos e por isso mesmo é uma idiota, certo? Porque não domina aplicativos de banco, porque não domina linguagem digital, certo? Porque não é uma pessoa que consegue se reinventar a cada 5 minutos. Eu acho que, na realidade, essa discussão, ela pode ser vista no eixo psicológico, é claro, mas eu acho que é muito difícil separá-la do processo histórico da humanidade, da relação com as idades e o modo como as sociedades se organizam. Quanto mais se repete o modo de vida, maior a chance de se olhar para as pessoas mais velhas como alguém que são mais sábias, portanto mais maduras. Bom, então o que você está dizendo é que a percepção hoje e a percepção correta é de que as pessoas se tornam mais sábias porque elas estão mais preparadas para aconselhar, porque elas já viveram situações e como o mundo não muda grande coisa, elas já podem opinar sobre essas situações que elas já viveram. É disso que a gente está falando. Essa é a ideia de uma certa maturidade sábia das pessoas que viveram mais e que com a modernização entra um pouco em crise. Porque como o mundo se mexe, então uma menina de 15 anos hoje provavelmente acha a avó dela uma idiota. Como o mundo se mexe mais do que se mexia no passado. O mundo se mexe muito mais. Imagina, a humanidade viveu 150 mil anos sem nada mudar. Você já pensou que entre Roma e os últimos 300 anos quase nada mudou? E de repente começou a mudar? E quando muda, você tem a impressão que a pessoa, na realidade, a idade não faz dela uma sábia. A vida dela experimentada faz dela perder a data de validade. É outra coisa. Ou seja, em vez de se tornar mais sábia, ela pode ficar mais anacrônica. Exatamente isso. Fora do prazo de validade. A gente está falando sobre melhorar para o mundo, então, porque existe também o melhorar para si próprio, não é? Por exemplo, sim, você pode não ter qualquer destreza para lidar com redes sociais e tecnologia, isso te faz uma pessoa que dá mais trabalho para o mundo, por exemplo, mas isso pode te dar uma satisfação ou pode não ser um problema para você, não é? Então, o que a gente está falando? Melhorar para o mundo ou melhorar para você Eu não mesmo? acho que dá para separar completamente uma coisa da outra, né? Porque a gente está falando de coisas que têm a ver com humanidades.
e as coisas que têm a ver com a humanidade nunca é possível de uma análise geométrica, como se fala em filosofia. Eu entendo que essa ideia de melhorar com a idade para si mesmo é a grande possibilidade das pessoas hoje em dia. É o universo possível, né? Eu dei o exemplo dos aplicativos, porque esse é um exemplo muito claro. Os bancos hoje, eles operam uma exclusão digital que é absolutamente, monstruosamente evidente, certo? Com pessoas que não sabem mexer em aplicativos. Agora, você, na sua história de vida, aí entra aquilo que eu falava no começo, que é o território psicológico. Eu acho que esse é o território possível hoje de se pensar, muito mais do que no outro. Eu posso, por exemplo, se eu tiver uma condição material mais ou menos razoável, mandar esse sistema de aplicativos para o inferno, não usar, né? Conseguir tirar meu dinheiro do banco, usar meu cartão de crédito e usar o mínimo possível isso daí, mas para isso eu vou ter que parar de querer parecer o meu neto, certo? Que é uma coisa que nem todo mundo faz. Você quer parecer seu neto, quer parecer sua neta, você usa a sua neta como padrão, você quer ser tão feminista, tão descolada como a sua neta, o que sempre faz você ficar ridícula ou ridículo. Então, agora, eu posso muito bem, quer ver um exemplo muito comum? Você envelhece e você vive, passam os anos e você aprende, por exemplo, a dizer não. Não, não quero, não vou, não me interessa. Aquilo que as psicólogas chamam de parar de se preocupar com o olho do mundo, certo? E de repente se livrar de uns falsos selfie que você vai construindo ao longo da vida para agradar um monte de gente à sua volta. Não resta dúvida que a ideia do Sócrates, usada por ele, é a ideia de que quanto mais eu sei, mais eu percebo o quanto eu não sei. Portanto, quem acha que sabe muito, na realidade, é quem de fato não sabe nada. Então, isso daí é uma ideia profunda na filosofia e pode sim ser aplicada à experiência de vida. Porque normalmente pessoas que têm muita certeza são imaturas, a começar pelos próprios jovens, que não conhecem muita coisa, portanto podem ter tanta certeza e acreditar que uma teoria sobre o mundo explica tudo, certo? Então há sim na experiência de vida uma característica que pode se aproximar da ideia que o Sócrates desenvolve, de que eu tenho procurado muito conhecimento, mas o que eu tenho descoberto é que quanto mais eu procuro, mais eu descubro que eu não sei. Isso pressupõe que eu percebi que eu errei, que está em jogo na ideia do Sócrates. Agora, no final, quando ele fala que a gente envelhece, vive e não pode dizer que sabe tudo, na verdade a gente não sabe nada, estou sempre aprendendo, essa frase, no contexto que ele falou, é muito claro, mas essa frase ela pode ser rapidamente estragada pelo marketing. Eu não sei nada, eu estou aprendendo. Estou evoluindo. Eu estou evoluindo. Você tira a frase do contexto, eu estou aprendendo, eu sou um cara super descolado, eu estou aprendendo com todo mundo o tempo inteiro, eu quero aprender com gente de 15 anos, eu quero ver qual é o ponto de vista deles e não sei o quê. E é evidente que isso é balela. E se você tiver 15 anos e depender dessa pessoa, você está ferrado. Um dos fatores que ajudaram a diminuir os homicídios no Brasil ao longo dos anos 2000 foi o envelhecimento da população, principalmente na faixa dos 15 aos 29 anos de idade. Pondé, você acha que isso quer dizer que as pessoas mais velhas são mais virtuosas ou mais propensas a cumprir a lei? Ou isso simplesmente quer dizer que as pessoas mais velhas, elas são menos ágeis ou estão muito cansadas para cometer crimes? Quando você é mais jovem, você é mais impetuoso normalmente. Não é à toa que a infantaria é feita de meninos de 18 e 19 anos. Né? Se mandar um cara de 39 anos para ser bucha de canhão, ele vai pensar milhares de formas de por que eu vou fazer isso, né? Então, me parece bastante natural que com o envelhecimento da população você passe a ter menos crime violento, porque você quer ter problema, tenha homem de 18, 19 anos desocupado. Todo mundo sabe, quando tem muito homem de 18, 19 anos desocupado, isso dá guerra.
Inclusive, por isso que em países em que o sistema capitalista de organização econômica não conseguiu se desenvolver, você tende a ter muito mais esse tipo de violência tribal ainda. Você tem esses moleques jovens, inclusive até um pouco mais velhos, que continuam fazendo violência. Agora, se isso é fruto de que a pessoa amadureceu, ficou mais sábia, de uma certa forma, sim. Inclusive de perceber, de repente, o quão é ridículo, às vezes, você correr risco de vida por nada, né? E simplesmente você vê o teu amigo que levou uma vida completamente inútil, morreu jovem, enquanto que você escapou daquilo e aprendeu. Mas, ao mesmo tempo, também é porque você está mais cansado, né? Você não tem mais essa energia, não tem a pontaria tão boa, não consegue correr tanto. Então, acho que é uma coisa misturada. E hoje em dia, às vezes é difícil entender que a vida é confusa mesmo. Tem elementos, às vezes, que se juntam para fazer um terceiro completamente diferente. Porque quando você é mais jovem, você é gastador da vida, inclusive. Porque você olha para frente, você tem todo um espaço de tempo. Muitas das bobagens que se faz aos 20 anos é porque você tem tempo para gastar. Tempo para errar. Tempo para errar e refazer. Então, Pondé, reinventar-se virou um verbo muito comum no marketing, nos consultórios de terapia, na propaganda e tudo. Eu queria saber se todo mundo pode se reinventar. E por que é ter essa obsessão agora por se reinventar? Todo mundo precisa se reinventar, quer se reinventar. E se é possível para todo mundo se reinventar? A ideia de que as pessoas têm que se reinventar é mais ou menos como a ideia de que as empresas têm que inovar. E aí você descobre uma matriz claramente vinculada à sociedade de mercado, ao capitalismo, né? A ideia de que tudo tem que se reinventar para conseguir estar o tempo inteiro entregando, como se fala no mundo corporativo, né? E tudo tem que ser novo? Tudo que é novo, renovado, tem mais valor, é isso? Tem mais valor, porque se é novo, é uma nova invenção, já foi produzido para demandas que são novas, né? Então você tem esse caso da reinvenção. Se qualquer autor, tipo Adorno, olhasse para isso, ele ia identificar claramente a mercantilização, como se fala. Quer dizer, o ser humano é uma mercadoria, e assim como qualquer mercadoria ou qualquer empresa, ele tem que se reinventar para enfrentar as novas demandas de mercado. Mas a ideia básica, a invenção da reinvenção, é normalmente para pessoas já de uma certa maturidade etária, eu quero dizer, maturidade etária, né? Sei lá, passou dos 45, certo? Aquele momento que a vida começa a apertar, porque se não deu certo, talvez não dê mais. Antes você estava sozinho, estava feliz, agora você se sente solitário, né? Ou os filhos não são o que você pensava que eles seriam. O casamento já fez água. Você já percebeu que a felicidade normalmente é uma propaganda enganosa, né? E aí você entra nessa de se reinventar, e aí normalmente vai para espiritualidade às vezes, né? Novas amizades. E as redes sociais de repente ajudam a você encontrar pessoas que você começa a achar que é sua alma gêmea. Por que parece que com o passar do tempo as pessoas ficam mais amargas, desesperançosas e frias? Porque justamente a vida vai deixando de ser tão divertida, né? Assim, inclusive, principalmente se você é uma pessoa que teve muitas expectativas, você poderá ficar uma pessoa muito amarga com o passar do tempo. Se você se iludiu muito com o mundo tal como ele é, se você é uma pessoa que comprou muitas teses falsas de como a vida devia ser, se você, na realidade, não é uma pessoa mais que sente nenhum tesão por coisa nenhuma, existe o risco contínuo de um certo quadro depressivo do envelhecimento. Nós evoluímos num ambiente em que muito poucas pessoas envelheciam. E mesmo esse envelhecimento era primeiro na nossa categoria de calendário, hoje menos anos, era considerado mais velho. E depois o mundo que essa pessoa vivia, ele mudava praticamente nada. A maior parte das pessoas vive uma vida sem ter encontrado nenhum grande sentido no que faziam. Envelhecem, não fazem coisa nenhuma. As famílias cada vez mais atomizadas. Não tem muito dinheiro. E a gente não está acostumado
a viver muito tempo sabendo que a morte está chegando. Isso entristece, pode deixar você amargo mesmo. Então, me parece que uma felicidade possível no amadurecimento é justamente você perceber que não dá para ser feliz como hoje se fala no mundo. Não dá, porque se você fizer isso, o que vai acontecer é que você vai chegar aos 80 anos, aos 60 anos, querendo ter 20 anos, e você vai ser, na realidade, um idiota da idade, e não alguém que viveu como devia.